E hoje nós vamos ler Êxodo 20, verso 17. Êxodo 20, verso 17. Não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esses mandamentos da tua palavra, cada um deles, Senhor, a riqueza e a profundidade, Senhor, de cada um deles é impossível de vermos aqui, Senhor, Deus, a cada domingo. Mas que o Senhor também nos ilumine, nos abençoe nessa manhã, Senhor, para que a gente possa, Pai, entregar cada dia mais o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a mente, os pensamentos de cada um, Senhor, daqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos numa dependência do Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos nada, nós nos humilhamos diante da tua presença. Nós reconhecemos que nós somos pó, Senhor, saímos do pó e para o pó voltaremos a Deus. Somente o Senhor é eterno, somente o Senhor é de geração a geração. Tu és eterno, Senhor, Tu és imutável, Tu permaneces para sempre, ó Deus. Que o nosso coração se humilhe, se converta ao Senhor a cada dia, Paizinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse mandamento, não cobiçarás, algumas pessoas até dizem, gente, que ele é tipo um mandamento mais inofensivo. Por quê? Porque quem é que pode julgar os pensamentos? Quem pode julgar os desejos? Quem pode julgar o que se passa dentro do coração de uma pessoa? A gente costuma dizer, né? Quem é tu para me julgar? Só Deus pode me julgar, né? Então ele é considerado, já ouvi isso, mais inofensivo, porque ele não tem tanto peso assim quanto os outros, que nem não matar, não roubar, porque ele é um mandamento que está mais no coração. Mas aí é que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo da coisa. Esse mandamento é, na verdade, gente, a sentinela, aquele que guarda o nosso coração contra todos os outros pecados que a gente pode cometer. E hoje nós queremos refletir um pouco sobre os nossos desejos, sobre vontades e esses sentimentos que vão se formando e muitas vezes dentro do nosso coração e se tornando desordenados. Muitas vezes, né? Não se trata necessariamente de uma questão moral, o que eu quero falar aqui hoje, mas é um mandamento que é uma ordem direta de Deus. Não cobiçarás. Não cobiçar é uma ordem dada pela palavra de Deus, reiterada por Jesus, reiterada pelo apóstolo Paulo, que vão mencionar isso no Novo Testamento. Então, não cobiçar é uma ordem de Deus. Não cobiçar as coisas dos outros é uma ordem de Deus. Não é algo que não tem consequências. A cobiça não é um pecado sem consequência, mas a cobiça é uma raiz que pode nos levar a outros pecados também. E o apóstolo Paulo vai mencionar esse pecado lá em Romanos capítulo 7, dizendo assim: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, ou seja, quando você está diante da palavra, você está diante de um espelho que você se enxerga ali. E se não houvesse esse mandamento, se não houvesse esse princípio do não cobiçarás, você vai para esse espelho e não se enxerga. É como o Tiago fala na sua carta, né? Que quem é que vai para frente de um espelho, acorda de manhã, vai para frente do espelho, não faz nada, vai embora. Só olha assim, aquele cabelo todo torto, aquele rosto de qualquer jeito e vai embora. Não.
O espelho tem uma função ali, nos mostra como nós estamos. E o mandamento não cobiçarás também, ele tem essa função de nos revelar o pecado que está no nosso coração. E a quebra do mandamento da cobiça, de não cobiçar, é também um pecado que fere o maior dos mandamentos reiterado por Jesus no Novo Testamento, que qual é? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo. É um pecado contra o próximo, o pecado da cobiça, né? Essa palavra da língua hebraica, hamad, ela revela, na verdade, um desejo intenso, que não necessariamente é ruim, mas um desejo que pode se tornar, a Bíblia usa esse termo por um desejo por sabedoria. A Bíblia pode usar esse desejo para canalizando um desejo em Deus. Nós podemos ter esse desejo intenso por Deus, podemos ter esse desejo intenso por sabedoria, pelos caminhos do Senhor. Aqui, ele é um desejo que está inclinado para as coisas erradas, que é a inveja em relação ao próximo, em relação à casa do próximo, à esposa ou o esposo do próximo, os bens do próximo. Então, gente, dentro das empresas, por exemplo, né, o que a gente mais vê hoje em dia é isso. Quem é do mundo corporativo aí, eu já converso com pessoas, sabe que às vezes é um desejando a posição do outro, é um cobiçando o cargo do outro, cobiçando o salário do outro. Quem trabalha com o mundo corporativo que sabe disso, né? Às vezes para crescer um pouquinho mais. Então, quando se cobiça a casa do próximo, não é necessariamente o prédio, mas é o contexto de vida. É aquela pessoa que olha para a casa do outro e diz assim: puxa, né? Que cara abençoado esse, que pessoa abençoada. Puxa, eu queria ter um casamento desses aí também. Eu queria ter um carro desses aí também, né? Por que eu não tenho? Então, aquela coisa que vai nascendo no coração e é um sentimento que não é inofensivo, é pecaminoso, que se transforma em pecado. E a gente fica pensando, quem que pode julgar um pecado desse? Deus sabe do coração, Deus conhece os nossos pecados, e cobiçar é pecado, ter inveja é pecado, segundo as Escrituras. E aí ele fala sobre a mulher, ou no nosso caso também pode ser o esposo de alguém, pode ser o servo, não é para cobiçar o servo, não é para cobiçar o boi nem o jumento. Isso tem a ver com as riquezas, com as propriedades daquelas pessoas daquela época, né? Uma pessoa que tinha servos, que tinha bois, que tinha jumentos, aquilo ali tem a ver com o trabalho da pessoa, tem a ver com a produção da pessoa, tem a ver com as riquezas que aquela pessoa adquiriu. Então ele vai dizer, você não vai cobiçar coisa nenhuma. O mandamento diz, não cobiçareis coisa alguma que é do teu próximo. Porque isso também é um pecado contra Deus. É um pecado contra Deus. E a cobiça, ela é considerada na Bíblia como a raiz de todos os outros pecados, ou da maioria dos outros pecados, né? O roubo nasce da cobiça. Primeiro ele nasce no coração. O puxar o tapete dentro de uma empresa de alguém, na função de alguém, do cargo de alguém, primeiro nasce no coração, nasce com a cobiça. São pecados sutis, invisíveis, entre aspas. Você cobiçar a posição de alguém, o ministério de alguém. São pecados sutis que vão nascendo no coração. O homicídio, gente. Essa semana foi noticiado agora, né? Um rapaz jovem, ele matou o pai dele e enterrou no quintal porque ele queria assumir a borracharia da família. Notícia, nessa semana. Cobiça. Qual jornal você está lendo? Hã? Qual jornal você está lendo? Aparece, você está vendo lá, eu fui ler a matéria, porque eu já lembrei que eu ia pregar sobre isso. O rapaz matou o pai para assumir a borracharia da família. Cobiça, nasce no coração primeiro. E a lei de Moisés, o mandamento de Deus, vai na raiz do pecado. Trata com a raiz, não apenas com a atitude, né? O adultério nasce da cobiça primeiro no coração, do desejar a posição de alguém. Tem um exemplo, tem vários exemplos na Bíblia, né, de cobiça. O Davi eu nem vou citar aqui com Betseba. Mas tem um, por exemplo, que é
O Geazi, o servo de um profeta chamado Eliseu na Bíblia. Um homem veio até ele pedindo para ser curado de lepra, e esse homem tem posses, tem riquezas, e oferece a Eliseu, então, o dinheiro, aquela prata, aquele ouro, por conta da sua cura. E Eliseu disse: não, leva para lá, não quero isso não. E mandou o cara tomar banho, 7 banhos, mergulhar 7 vezes no rio. E o cara fez isso, foi curado e foi embora. Mas o Geazi a cobiça já tinha entrado no coração dele. E ele vai atrás desse homem, e dizendo que Eliseu tinha voltado atrás e aceitaria um presentinho. E aí Geazi volta com aquela prata, aquele ouro, mas ele esqueceu que não tinha como esconder de Eliseu, o cara via tudo. E o que no final acontece na história, para quem conhece, está lá em 2 Reis, capítulo 5, dos versos 20 a 27, o Geazi, ele acaba contraindo a lepra daquele homem que foi curado, por causa da sua cobiça. A cobiça é um pecado maligno. A inveja é um pecado maligno que se aloja no nosso coração, que às vezes a gente não dá tanta importância assim, mas é pecado, é grave, ofende o Senhor, ofende a Deus. É um pecado contra o próximo. É um pecado contra Deus e um pecado contra o próximo. Juízes capítulo 7 também tem a cobiça de Acã, que cobiçou uma capa e escondeu no meio do arraial. Todo o arraial dele foi destruído por conta da cobiça do seu coração. Então, gente, a cobiça, ela é um pecado que destrói, que ofende a Deus. Mas uma questão que esse texto nos ensina sobre a cobiça é que a cobiça, ela tem o pecado contra a cobiça, o pecado da cobiça. Esse mandamento, ele tem uma dimensão que é comunitária. Ele protege a comunidade, porque ele está falando do teu próximo. Você não tem que cobiçar nem invejar nada que é do teu próximo. Ele tem uma dimensão comunitária. Esse mandamento, ele tem uma muralha de proteção para a comunidade de Israel e, consequentemente, para as nossas comunidades. E a cobiça, muitas vezes, ela transforma as pessoas, não mais numa pessoa amada por Deus, mas num rival nosso. Você começa a olhar para algumas pessoas e achar que elas são mais abençoadas que você. Você começa a olhar para as pessoas e começa a ficar descontente com aquilo que você tem. A cobiça é a raiz de outros pecados. Você começa a olhar para as coisas dos outros, para as posses, para a vida de alguém, para o título de alguém, para aquilo que alguma pessoa batalhou e suou muitas vezes para ter, e você começa a ficar descontente com a tua própria vida. E aí entra pecado, às vezes até de murmuração. Você começa até a murmurar da família que você tem, do trabalho que você tem, da vida que você leva, porque você se compara. E redes sociais hoje em dia são um ótimo instrumento para despertar esse pecado no nosso coração. E, gente, às vezes a vida da pessoa que está postando ali as coisas, nem ela estuda. Mas você olha para aquilo lá e você se engana, achando que o cara está, né? E nem é isso tudo. Olha só, Deus não está falando aqui em termos gerais, você não vai cobiçar riquezas. Ele está falando ele está falando em termos relacionais. Você não vai cobiçar o que é do próximo. Deus está falando em termos relacionais aqui, aquilo que é do teu próximo. A Bíblia não te proíbe de sonhar, de desejar melhorar de vida, de batalhar, de crescer, de prosperar. A Bíblia não tem problema com isso. Mas a Bíblia fala desse pecado, daquilo que é do próximo. A Bíblia está falando de relacionamentos, quando diz: você não vai cobiçar nada que é do teu próximo, nem coisa alguma que é de ninguém. A lei de Deus, gente, protege o próximo. Se você está pensando que a lei de Deus fica te protegendo, não, ela protege o próximo de você. A lei protege o próximo de mim, do meu pecado. A lei não só me protege, ela protege o outro da maldade, da falta de conversão, do pecado que está no meu coração. A cobiça, muitas vezes, ela é comentários maldosos.
A cobiça muitas vezes leva a outros pecados, como o pecado da fofoca, o pecado da ingratidão, o pecado da murmuração, o pecado do descontentamento. A cobiça e a inveja levam a outros pecados e ela contamina o nosso coração. Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém? Para ver se vocês estão acordados. Então a vida cristã ela não é uma vida isolada, mas ela é comunitária, tem uma dimensão comunitária aqui. Deus está protegendo o seu povo contra um pecado que é sutil, mas que tem um poder tremendo. Quantos assassinatos, adultérios, quantos pecados, quantas coisas imundas surgiram por conta de pecados que nascem primeiro no coração, através dos olhos, dos ouvidos, e vão se alojando e vão ganhando uma dimensão muito maior no coração de uma pessoa. Então esse mandamento tem a ver, gente, com respeitar o próximo, com amar o próximo, com obedecer o maior mandamento deixado por Jesus. Jesus resume a lei em amar a Deus e amar o próximo. Ele tem uma dimensão comunitária. E eu repito, Deus, se você acha que você tem o direito de ficar, hoje em dia nós estamos muito com essa coisa assim, o meu direito. Ah, são os meus direitos, eu tenho direito. Você não tem direito a nada, quem tem é o próximo. Ele tem. O próximo tem direito contra o teu pecado e contra o meu pecado, o pecado do meu coração. Nós somos muito cheios de direitos, de razões. Deixa eu dizer uma coisa, se você foi para a cruz um dia, eu quero te dizer, morra. Morra. Cruz é morte, gente. Cruz é morte. Amém? Amém? Amar as pessoas de forma concreta. Agora, esse mandamento, um segundo aspecto dele que eu quero mencionar aqui, é que ele tem o coração das pessoas como alvo da lei de Moisés. Esse mandamento tem o coração do ser humano como alvo, não apenas as atitudes como os outros. Esse mandamento ele foca o coração das pessoas. Não apenas o ato externo, aquilo que as pessoas podem ver, mas ele foca aquilo que ninguém vê. Ele foca aquilo que ninguém vê. Motivações que são invisíveis, muitas vezes, a olhos humanos. Diferente desses outros comportamentos, mandamentos, que regulam comportamentos. Em 1 Samuel 16, verso 7, uma passagem bastante conhecida da Bíblia, o que é que o Senhor diz para Samuel quando ele está ungindo os filhos os irmãos de Davi, eu não lembro o nome do pai agora, fugiu aqui, tá? Mas quando Samuel foi para ungir Davi, o que é que ele diz para Samuel? O Senhor olha, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E a lei de Moisés já mirava o coração. Muitas vezes a gente pensa que essa coisa do coração que quer ser alcançado por Deus é só coisa do Novo Testamento. Que Deus mira o Novo Testamento só a partir de Jesus. Que Deus mira o coração só a partir de Jesus. O tempo todo na Bíblia Deus está falando para guardar o coração. Se você for para Provérbios, você vai encontrar isso. Se você for para Eclesiastes, vai encontrar isso. Se você for para os profetas, você vai encontrar isso. A lei de Moisés vai falar sobre isso. É o coração que tem que se converter a Deus, porque Jeremias diz que o coração do homem é corrupto, é profundamente corrupto e enganoso. E não fique pensando que você é bonzinho. Não fique pensando que você é boazinha. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente enxerga o pecado que há no nosso coração. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que o teu coração é corrupto e necessitado de conversão. Então Deus não vê a aparência, Deus vê o coração das pessoas. E santidade não é algo exterior. Santidade é algo que brota do coração e jorra para fora. Jorra através da tua língua. Jorra através das tuas motivações. Vai se refletir nas tuas atitudes.
vai se transformar em bondade, vai se transformar em amor, vai se transformar em cuidado com as pessoas à tua volta. Santidade é algo que começa aqui dentro, está no coração, não é um ato em si. Santidade é um coração puro em primeiro lugar. Agora, sabe o que esse mandamento nos ensina, gente? A terceira questão que esse mandamento nos ensina é que há uma responsabilidade pessoal diante do pecado. Quem que vai fiscalizar o meu coração? É o Samuel? Sou eu mesmo que tenho que sondar e avaliar e conhecer o meu coração. Há uma responsabilidade pessoal diante do pecado. Por quê? Porque sou eu. Eu sou o fiscal do meu coração. Através do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, eu tenho capacidade de escanear o meu coração. Então, Deus está dizendo que há uma responsabilidade pessoal diante do pecado. Há uma responsabilidade que é minha diante do meu pecado. Nós somos os fiscais de nós mesmos, que não sou eu que tenho que olhar para o coração do José e dizer os pecados que estão lá dentro, e nem ele que tem que olhar para o meu coração e dizer quais são os pecados que estão aqui dentro. Deus me deu, por isso a gente tem muitas vezes essas partes no culto, que são de ficar em silêncio, sondar o coração. Quando nós vamos orar a Deus em casa, nós nos ajoelhamos, ficamos a sós com Deus, e não é aquela bomba de pedidos, é sondar o coração. É fazer como Davi: Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algum caminho mau, algum caminho pelo qual eu tenho que me converter. Eu tenho responsabilidades diante de Deus. Essa é uma atitude um pouco esquecida dos cristãos, de estar a sós diante de Deus e dizer: Senhor, sonda o meu coração, me mostra para ver se tem algum caminho mau, me mostra para ver se tem cobiça, me mostra para ver se tem inveja, me mostra para ver se eu sou uma pessoa maledicente. Quantos aqui desejam de fato serem mais santos, terem o caráter de Jesus, serem parecidos com Cristo? Gente, começa no coração. Não começa vindo no culto todo domingo, isso é importante. Não começa cumprindo uma obrigação de ler a Bíblia. Começa no coração, gente. Se o nosso coração não se converter a Deus, nós viramos religiosos, bons religiosos. Bons religiosos. É por isso que Jesus diz: tira a primeira trave do teu olho. Sou eu que tenho que tirar a trave do meu olho. Ele diz para os seus ouvintes hipócritas: tirem o cisco, perdão. Vocês querem tirar o cisco do olho dos irmãos, mas tem uma trave no teu. Mas ele não diz que outra pessoa tem que tirar a trave do meu olho. Eu tenho que tirar a trave do meu olho. A responsabilidade é minha, diante do meu pecado. Eu tenho responsabilidades. Esse é um dos temas da reforma. A reforma trabalha bastante isso. É a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Quando nós estivermos diante do Senhor para prestar contas, a Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Há uma responsabilidade pessoal. E Deus vai dizer: olha, você sabia que não matar era um mandamento, mas você matou, você odiava as pessoas, você amaldiçoava as pessoas. Você sabia que não cobiçar era pecado, mas você tinha inveja de todo mundo. Você sabia da importância de outros mandamentos, mas você quebrou o tempo todo no teu coração. Ele vai cobrar de mim, sou eu que vou prestar contas a Deus do meu pecado. A cobiça, e lá não vai dar para dizer que não sabia, colocar a culpa no irmão. Não tem como. Nós estaremos diante de Deus. E Lutero dizia isso, né? A lei de Deus é como um espelho que revela o coração e não as mãos. Aquilo que chega nas mãos procede do coração. As nossas atitudes
procedem do nosso coração. A lei de Deus é como um espelho que revela o coração e não as mãos, apenas as mãos. Por último, esse mandamento nos exorta a sermos pessoas vigilantes em relação ao nosso coração e às nossas atitudes também, gente. Provérbios 4, 23 diz o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É você que tem que guardar o teu coração, gente. Você tem que guardar o teu coração. E Tiago vai dizer incontaminado. Incontaminado. A cobiça revela muitas vezes aquilo que a gente não percebe, um coração insatisfeito. Revela o pecado do descontentamento, da desconfiança, de uma falta de fé, porque no fundo eu não creio que Deus pode suprir as minhas necessidades. Por isso eu olho para o outro e quero aquilo que é do outro, invejo o que é do outro. Então, o contentamento, Paulo vai dizer, ele é o antídoto contra o pecado da cobiça. Ele vai dizer em Filipenses 4,11, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. E eu sei ser humilhado. Eu sei ser honrado, mas eu sei ser humilhado. Eu já passei por tudo, ele diz. Já passei por todas as coisas. Eu tenho experiência em todas as coisas. Mas eu aprendi a viver contente. Não acomodado. Estar contente não significa estar acomodado. Está bem assim, vou morrer assim. Mas estar contente, o pecado da cobiça quebra esse mandamento. Graças a Deus, ao Senhor e à sua graça, nós temos o Espírito Santo. A santidade é uma ação dele no nosso coração. Agora, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Como pastor mesmo, é necessário muita honestidade. A gente precisa ter muita honestidade na vida cristã quando está diante desse espelho. É dizer, Senhor, de fato eu tenho esse pecado. Senhor, de fato eu sou uma pessoa que inveja. É preciso muita humildade diante de Deus para estar diante do espelho e dizer assim, Senhor, eu não sou feliz com a vida que eu levo. Eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. A gente precisa ter humildade diante de Deus e não passar pano e fazer de conta que isso aqui não é uma coisa, não é comigo essa pregação de hoje. A gente precisa ter humildade com o nosso coração, na nossa oração e dizer, Senhor, eu não tenho tudo que eu gostaria. Eu gostaria de ter um casamento melhor, eu gostaria de ter, quem sabe, um trabalho melhor. E, sabe, tem coisas que a gente tem que ir para Deus, que a gente tem que baixar a guarda, se desarmar e dizer, Senhor, de fato, eu tenho esses pecados no meu coração. Eu tenho ódio de algumas pessoas, eu tenho raiva, tem pessoas que eu não perdoei ainda. Dizer, Senhor, eu sou maledicente, eu lido com esse pecado, eu lido com essa batalha na minha vida. Senhor, eu tenho alguns pecadinhos de estimação que eu gosto, que eu não quero largar, alguns pecados que são bons, eu gosto desse pecado. A gente tem que ter muita honestidade, muita humildade diante de Deus e orar e dizer, Senhor, eu quero me ver livre disso. Eu gosto desse pecado, mas eu quero não gostar. Eu tenho essa área da minha vida que precisa crescer em santidade e eu preciso da Tua graça para poder vencer isso. A gente tem que se desarmar diante de Deus. Sabe por quê? Porque tem pecados, queridos, que não estão nas nossas atitudes muitas vezes. Eles estão dentro do nosso coração, arraigados lá, corrompendo a nossa vida. Corrompendo o nosso coração. E a palavra de Deus quer transformar, em primeiro lugar, o nosso coração. Os nossos atos, as nossas atitudes serão uma consequência daquilo que está lá dentro. A gente precisa baixar a guarda. Baixar a guarda. E dizer, Senhor, a minha fé esfriou. Senhor, eu nem tenho vontade de caminhar contigo. Sei lá o que passa dentro do coração. O Espírito nos capacita, gente. Por outro lado, o Espírito é aquele que entra. Há uma promessa em Ezequiel
que Deus diz que tiraria o coração de pedra do seu povo e lhes daria um coração de carne. É uma transformação que é do Espírito. Mas há uma responsabilidade nossa de olharmos muitas vezes para o espelho e dizer: Senhor, eu quero ser mudado. Eu quero me desarmar. Eu quero de fato reconhecer que essa é uma área que eu tenho que mudar. Pode ser que não seja cobiça, pode ser que seja outra área, mas a gente precisa se desarmar diante do Espírito Santo, diante de Deus, orar como Davi: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e o teu coração ficar aberto para ouvir Deus. Você pode levantar dali, Deus não ter te falado na hora, mas ao longo do dia Ele vai te falando. Ao longo da semana, Ele vai te falando. Ele vai te mostrando áreas que Ele quer aparar na sua vida. Então, queridos, a graça de Deus é esse poder que nos transforma. Somos transformados pela graça. Sabe, esse pecado revela muitas vezes quando um coração não é de fato convertido a Deus. Quando um coração de fato não é convertido ao Senhor. Então o 10º mandamento, ele tem uma questão comunitária, ele protege o próximo. Ele protege o próximo. Ele é pessoal porque ele também nos chama a vigiar o nosso próprio coração. E ele tem essa questão da graça, porque quando a gente olha para o espelho e diz assim: eu não consigo, a gente sabe que é só pela graça e pelo Espírito Santo que a gente consegue chegar nesse nível. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu queria dar aí 1 minuto para que a gente possa sondar o coração. Que de repente você pode orar em silêncio e se desarmar diante de Deus e pedir que Ele purifique o teu coração. Quem sabe você pode, Ele pode te trazer à luz: ó, você tem que abandonar isso. Isso precisa ser abandonado na sua vida. Não sou eu o pastor aqui que vou dizer, mas é o Espírito Santo que pode te mostrar. Que você possa nesse momento falar com o Espírito Santo mesmo. Não se distraia, peça que Ele te mostre aquilo que Ele quer limpar na tua vida. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor como igreja. Nós queremos reconhecer, Senhor, que o nosso coração é de fato corrupto. Muitas vezes a gente não percebe o pecado do nosso coração, Senhor. Muitas vezes a gente não tem luz sobre isso. Mas a Tua palavra é a luz. Teu Espírito nos ilumina, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha lavar o nosso coração. Paizinho, que Tu possa revelar para nós mesmos o nosso pecado. Aquilo que o Senhor quer ver cada um de nós abandonando. Motivações, invejas, Deus, quem sabe pecados da língua. Quem sabe ídolos que se formaram no nosso coração. Quem sabe um egoísmo, quem sabe uma vaidade, quem sabe um orgulho. Quem sabe, Deus,
Somos pessoas de coração duro, que não aceitam confronto, que não aceitam mudanças. Deus, quem sabe o nosso coração gerou altares dentro dele, a outros deuses. Senhor, em nome de Jesus, quem sabe a nossa fé esfriou e a gente já nem consegue mais ouvir o Senhor. Nós não temos desejo pelas coisas do alto, o nosso coração não queima pelas coisas do céu, o nosso coração não queima, Senhor, Deus, pelas coisas do alto, Deus. Nós somos pessoas muitas vezes de mente terrena, de mente carnal, de uma vida, Senhor, voltada para esses dias, ó Senhor. Paizinho, que Tu santifique a Tua igreja, santifica o nosso coração, Senhor. Nós queremos de fato ser parecidos com Jesus. Deus, o que nós queremos é que Cristo seja visto em nós. Senhor, como Paulo que diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deus, como ele diz em Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Espírito Santo, nos visita, Senhor, visita essa igreja com a Tua santidade. Pai, que o nosso coração possa queimar pelo Senhor, por aquilo que Te agrada. Ah, Senhor, nós somos tão presos a esta terra, nós somos tão mundanos, Senhor. Nós somos tão, Deus, apaixonados por esta vida, muitas vezes, que não vislumbramos as coisas do alto, não sonhamos com as coisas do alto. Pai, que o desejo pela pureza, pela santidade do Senhor, possa queimar dentro do nosso coração, Senhor. Deus amado, purifica o nosso coração, dá-nos o coração de Jesus Cristo. Senhor amado, em nome de Jesus. E Deus querido, também eu quero orar pelos cristãos da Nigéria, Senhor. Eu fiquei muito tocado nessa semana, Pai, com o que eu vi. Cerca de 125 mil mortos, Deus, de 2009 para cá. De cristãos, Deus, que estão vendo seus filhos sendo, Deus, executados a tiros, violentados. Senhor, suas famílias, suas casas destruídas, queimadas, perdendo seus bens, perdendo a vida, perdendo as famílias, Deus, de maneira extremamente cruel e violenta. Senhor, isso também abre os nossos olhos de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Deus, uma perseguição como essa, vendo a Tua igreja ser perseguida dessa forma, Senhor. E nós queremos, Deus, nos solidarizar com aqueles irmãos da Nigéria. Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa igreja tem sido um sinal para o mundo, Deus. Pai, a gente está tão atento ao que acontece só nos Estados Unidos, Senhor. Deus, se um elevador estragar lá, o mundo inteiro fica sabendo, mas milhares que estão sendo mortos, Deus, perseguidos, a gente muitas vezes nem fica sabendo quase, Senhor. E eu quero orar, Espírito Santo, abençoa aquela igreja. A gente não sabe até quando, Pai, o Senhor vai permitir que essa igreja sofra perseguição. Mas, Senhor, reveste-os de força, reveste-os de ânimo, reveste-os com o poder do Espírito. E que Tu possa tocar também o coração dos perseguidores, para que eles possam ter também experiências com o poder e com a pessoa de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, ajuda-nos, Senhor, a termos compaixão e apatia, Senhor, por esses irmãos. Espírito Santo, abençoa essa igreja, abençoa a igreja da Nigéria, abençoa os irmãos que estão lá adorando ao Senhor. Deus, mesmo correndo risco de vida, no meio de escombros, Senhor, eles estão lá e ainda se reúnem, ainda fazem questão de se reunir para adorar o Senhor. Deus, nós oramos em nome de Jesus, vivifica a Tua igreja, vivifica a nossa igreja. Traz um avivamento, traz um despertamento espiritual, tira-nos da apatia, tira-nos da indiferença, Senhor, em relação às coisas do céu, Senhor. Nós temos a oportunidade aqui de toda semana buscar o Senhor, estarmos em reuniões de oração e tantas outras coisas que nós temos hoje e não damos o mínimo valor, Senhor. Mas nós queremos Te pedir, aviva a Tua igreja. O Senhor Jesus Cristo fala que um dos sinais dos últimos tempos é que a fé esfriaria de quase todos, ó Deus.
mas que tu tenha misericórdia da tua igreja. Senhor, abra os olhos da tua igreja. Abra os olhos da tua igreja, Senhor. Não permita que quando Jesus voltar, nós sejamos apanhados com a lâmpada apagada, Senhor. Sem óleo na lâmpada, Jesus. Que tu tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.